Queridos, você está aqui? Aleluia. Que bênção que você está aqui. Nós, diante de Deus, no momento de culto, de adoração, é o melhor momento da nossa vida, aos domingos, quando nós separamos a nossa manhã e esse período, início de noite, para estarmos na presença do nosso Deus, cultuando, ouvindo a palavra, orando, exaltando o nome dele através de louvor. E você, se você está aqui de verdade, corpo, alma e espírito, você é alguém bem-sucedido na presença de Deus. Amém? Como você é precioso, como você é amado de Deus, e nós também. Não é? Nós amamos vida, nós temos no nosso coração servir, não é? Fomos chamados para esse fim. Você que está conosco online, que honra poder estar com você online, que Deus possa falar ao teu coração nessa oportunidade, preparar você para uma semana que nós estamos começando hoje, mas amanhã, dia de trabalho, dia de nós estarmos vencendo e vencendo com o nosso Deus na direção dos nossos passos. Queridos, nós temos visto hoje tantas situações embaraçadoras em várias áreas da vida, e por sermos cristãos, por sermos do Senhor Jesus, em alguns momentos da vida dá a impressão que Deus silenciou, que Deus não fala mais, que Deus não traz aquilo que nós estamos supostamente precisamos. E muitas vezes nós temos visto irmãos se decepcionando com a igreja, muitas vezes até mesmo com Deus. Então, queridos, eu quero trazer ao teu coração hoje uma palavra que nós temos cunho bíblico, embasamento bíblico para falar aquilo que nós vamos falar aqui, do suposto silêncio de Deus. E se nós não tivermos uma vida de constante desejo de ver Deus, de viver para Ele, de experimentar novas situações com Ele, de fato, de verdade, muitos vão dizer que Deus silenciou e não fala mais. E é comum hoje nós vermos pessoas que já passaram por aqui, que já esteve conosco, fazer essa declaração. E eu quero estar trazendo algo ao teu coração, daquilo que o Espírito Santo tem ministrado ao meu também, porque se nós olharmos para as circunstâncias, se nós olharmos para os problemas, se nós olharmos por aquilo que acontece no nosso dia a dia, se nós olharmos por aquilo que acontece na nossa cidade, no nosso estado e na nação brasileira, nós vamos dizer realmente que Deus se afastou de nós, Deus silenciou e não tem mais falado conosco. O texto base para essa exposição está lá em Salmo capítulo 13, o número 13 de Salmo. Nós vamos ler todo o Salmo 13. Não se assuste por falar que vamos ler todo o Salmo, porque é só 6 versículos, amém? Então vamos para a leitura. Salmo de Davi. Até quando, Senhor? Para sempre se esquecerá de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos. Ou do contrário, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu o venci. E os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Olha que expressão poderosa de um grande homem de Deus, que a Bíblia o descreve como um homem segundo o coração de Deus nos seus dias. Um homem que fazia tudo para ser íntimo de Deus, de várias formas, conforme nós sabemos, em alguma delas nós queremos frisar muito bem aqui, e que são úteis para nós hoje. O que ele deixou, queridos, ele deixou para que eu e você, diante de uma explanação dessa, no momento que ele abre o coração dessa forma com Deus, sirva para que nós, nos nossos dias, saibamos que o Senhor deve de ser, por mim e por você,
constantemente buscado, reconhecido e dando a Ele o devido lugar nas nossas vidas. Independente se Ele está respondendo ou não, se Ele está falando ou não, não é? Se nós estamos satisfeitos ou não. O Senhor tem a sua maneira de tratar cada um dos seus filhos segundo as nossas atitudes no nosso caminhar com Ele. Então veja só, em seu entendimento, Deus tem demorado para te atender? Muitas vezes nós lá no nosso trabalho, nós olhamos para o nosso patrão, para o nosso líder e pedimos algo para ele e de repente ele demora dias, meses, quem sabe, para trazer uma resposta para uma situação que nós estamos precisando, lá em casa, com a família, não é? E muitas vezes nós, em casa, nós lamuriamos, nós reclamamos com os nossos familiares, olha, eu já falei, já estou cansado, não falo mais, mas eu não tenho sido atendido. Muitas vezes nós arremetemos isso para Deus, olhamos para Ele e achamos que de fato isso tem acontecido com a nossa vida. Mas na tua vida, eu tenho visto até mesmo muitos irmãos virem falar, pastor, o senhor ora comigo e por mim, porque parece que Deus não tem mais ouvido as minhas orações. Deus não tem mais respondido às minhas inquietações. Isso nós temos visto constantemente. Mas o autor desse salmo que lemos, o grande Davi, revela claramente alguns sentimentos que estavam presentes em seu coração. Quando Davi escreveu este salmo, ele sentia impaciência, ele sentia ansiedade e até mesmo uma certa revolta. Alguém que era segundo o coração de Deus. E nesse momento, ele escreve o que escreveu, mas ele deixa de uma forma bastante clara que toda a sua inquietação, que toda a sua impaciência, ele estava confiante no Deus eterno. Então, queridos, o que nós aprendemos nesse primeiro momento, nessa introdução de palavra? Que ainda que aparentemente o Senhor, talvez, supostamente, Ele esteja em silêncio com relação às nossas vidas. A nossa confiança tem que ser mantida nele. Precisamos de aguardar o tempo e a hora que ele vai nos atender. Nós não podemos virar as costas e nem deixar de confiar no Deus eterno sobre todas as coisas. Então, queridos, todos nós que confiamos em Deus já passamos ou estamos passando por esse momento, já aparentemente um silêncio divino, já aparentemente um deixar de responder segundo os conceitos dos nossos corações, que nós resolvemos nossos problemas, nossas pendências, de acordo com os nossos pensamentos, mas nem sempre o Senhor tem algo na direção que nós imaginamos. Então, queridos, eu quero com essa palavra trazer alguns esclarecimentos e algo para mim, você meditar nesse esclarecimento, que atitude precisamos ter quando estamos lidando com o suposto silêncio de Deus em nossas vidas, se é que Ele está silenciando de verdade. Então, queridos, eu citei aqui alguns pontos muito importantes e quero estar discorrendo dele com você. Então, uma atitude que ela não pode ser grifada de forma alguma, não pode ser apagada de forma alguma do coração do cristão, daquele que teme ao Senhor, é de ter uma vida de oração. E esse ponto muito importante, eu tenho observado uma grande negligência da nossa parte. Nós deixamos de lado uma vida de oração. Nós deixamos de lado um tempo de estarmos clamando ao Senhor, buscando ao Senhor por algumas coisas que estão diante dos nossos olhos e a iminência de acontecer é fato. Nós estamos aí há uma semana das eleições
E nós sabemos que Deus tem o melhor preparado para o Brasil. Ele tem o melhor preparado para o Brasil. E eu pergunto para você, nessa situação, você tem orado ao Senhor, você tem clamado ao Senhor, para que os nossos governantes sejam homens que governem a nação segundo o coração de Deus? É algo que nós precisamos estar constantemente orando por isso, clamando por isso, para que a vontade de Deus seja feita na nossa nação. E quando a vontade de Deus acontece, queridos, no nosso município, no nosso estado, na nação, o povo vive bem. E por isso nós precisamos de estar buscando de Deus discernimento em oração. Então não pare de orar. Esse é um ponto que nós colocamos, mas tem tantos outros lá na tua casa. De repente, uma falta de entendimento entre você e seu cônjuge, entre você e seus pais, entre você e seus filhos, entre você e seu vizinho, seus parentes, pessoas próximas de você, e você está enfrentando dificuldade, e aí você coloca aquilo que está no teu coração humano, e você não vai ouvir o que Deus tem para você. Nós já falamos aqui, quantas vezes ministramos sobre isso, que quando nós tomamos atitude pela nossa cabeça, quando nós não oramos pedindo ao Senhor o que é que nós devemos fazer em determinada situação, eu digo e declaro para você que em alto e bom som, todas as vezes que nós tomamos decisões sem consultar o Senhor, nós blefamos, nós apanhamos, porque nem sempre o nosso coração está alinhado com a vontade de Deus. Então veja só o que esse homem fala no texto que nós lemos, versículo 3 daquilo que nós lemos, diz assim: olha para mim e responde-me, Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos, do contrário, dormirei o sono da morte. Olha que colocação tremenda. Mesmo num aparente silêncio de Deus, mesmo numa situação embaraçadora que ele estava vivendo, onde ele não via mais respostas de Deus, os seus inimigos estavam crescendo sobre a cabeça de Davi, e ele, como rei, como autoridade máxima sobre a nação de Israel, ele não tomou uma atitude sem antes consultar o Senhor em oração. Olha que coisa tremenda que ele coloca aí: olha para mim e responde-me, Senhor, meu Deus, ilumina os meus olhos. Você tem sido iluminado pelo propósito de Deus? Os seus olhos têm sido iluminados nas decisões que você vai tomar? Você sente paz nas decisões que você já tomou na vida? Ou você toma uma decisão, você assina um documento, você conversa, você acerta uma situação focado naquilo que estava no teu coração, e de repente, lá na frente, depois do acerto, você põe a mão na cabeça: meu Deus, que besteira que eu fiz aqui. Isso é falta de estar com os olhos da fé, com os seus olhos do Espírito, iluminado pelo Espírito de Deus. É uma clássica declaração que você blefou na decisão errada que você tomou. Então esse homem traz para nós essa colocação muito sábia, muito centrada, muito focada. Olha para mim e responde-me, Senhor, meu Deus, ilumina os meus olhos, do contrário, dormirei o sono da morte. Quantas vezes? A morte aqui, queridos, ela tem vários sentidos. Primeiro sentido muito forte, que não pode nem pensar de estar no seu vocabulário, nem pensar de estar na possibilidade da tua vida, é a morte eterna. É a separação total de Deus. Isso nós riscamos, isso é o risco da minha vida, porque isso não vai existir, não vai acontecer, porque eu sou dele. E precisamos ser dele. Mas a morte aqui, queridos, também tem a morte de uma amizade, a morte de um relacionamento entre marido e mulher, a morte de um relacionamento entre familiares e irmãos, que passa 20, 30, 40 anos beiçudo um com o outro. Isso é morte. Isso é morte de um relacionamento familiar. E nunca mais volta. Olha só que colocação que ele está fazendo aqui, porque ele sabia o que tinha nas mãos dele, ele sabia da decisão que ele podia tomar. Mas ele declara e pede dessa forma: olhe para mim e responde-me, Senhor, meu Deus, ilumina os meus olhos, do contrário, dormirei o sono da morte.
Querido, preste atenção, quantas vezes nós tomamos decisão, porque eu acho, a razão é minha. Eu tenho que agir dessa forma. Eu penso que tem que ser assim. Eu não concordo com a forma que o outro pensa. Eu não concordo como ele conduz a situação da casa dele. Eu não concordo como ele está vivendo. Eu não concordo com isso. E aí nós vamos lá e derruba um caminhão em cima da pessoa e da família. Arrebentamos com a família. Ei, eu pergunto para você, quando foi que Jesus arrebentou uma família? Me dê um texto que Jesus arrebentou uma família. Me dê um texto da palavra do Senhor, o Senhor arrebentando uma família. Você nunca vai achar. Porque na palavra de Deus não existe isso. Se não existe isso na palavra de Deus, não pode existir no vosso coração. Não pode existir nas nossas vidas. Porque Deus quer o melhor para a tua família, para todos quantos andam com você, aqueles que são próximos teu. Porque assim como Ele te ama, Ele ama todos os seus. Ele quer que você seja um mediador, que você seja alguém que tenha sempre palavra de vida, palavra de sabedoria, palavra para que a pessoa se levante daquele monturo, daquela situação que está. Quantas vezes, querido, em orientação, em discipulado, em pastoreio, você chega na casa da pessoa, a pessoa está arrebentada com a decisão tomada. E vai para vai agir em cima daquela decisão tomada. Senta, conversa com ele, explica, explana a palavra de Deus nesse teor e diga a ele, faz o seguinte, agora você não vai mais agir. Quem vai agir agora é Deus. Dê um tempo para Deus trazer algo para o teu coração. 2, 3 dias depois a pessoa liga, pastor, aquela conversa mudou meu coração. E eu tomei essa atitude, nós fomos lá, acertamos, e que acerto maravilhoso que nós tivemos. Porque, querido, o coração do homem faz plano, mas a resposta certa vem da boca de Deus. E nós nunca estamos totalmente corretos, totalmente com a razão. Nunca. Sem consultarmos o Senhor, sem consultarmos Sua palavra, nós vamos blefar. E Davi tinha esse coração, queridos. Não é? Então nós não podemos desistir de continuar clamando, de continuar orando, de continuar buscando ao Senhor. O Salmo 116, 2, ele diz assim, Ele inclinou os seus ouvidos para mim, e eu invocarei todos os dias da minha vida. Aleluia. Olha que coisa linda. Que coisa tremenda. O Salmo 111, versículo 4 diz assim, o Senhor está sentado no seu trono, no seu templo. O Senhor tem o seu trono nos céus. Seus olhos observam, observam os filhos dos homens sobre a face da terra. Ele está com você, meu irmão, sintonizado. Ele está olhando para a tua vida. Ele permite que as provas venham, Ele permite que as lutas venham e fica vendo como é que você vai sair daquela situação. E muitas vezes nós metemos os pés pelas mãos. Muitas vezes nós decepcionamos o coração de Deus. Porque todo o ensinamento, toda a direção que Ele traz para nós é para fortalecer e firmar os nossos corações segundo os seus princípios de palavra. Não aquilo que nós achamos. Isso é fora de sério. Isso é transformador. Queridos, é algo tremendo. Se você estiver vivendo no suposto silêncio de Deus, continue orando, continue buscando, afine mais o seu relacionamento com Ele. Abra o teu coração, abra o teu espírito, para que o teu espírito seja cheio do Espírito Santo de Deus. E quando isso acontecer, querido, você vai mudar completamente a sua vida e a situação das pessoas que estão do seu lado. Porque para isso nós somos chamados. Então, uma vida de oração é a primeira dica, a primeira deixa do Senhor para você viver uma vida vitoriosa, pautado pela palavra. Vá buscar na palavra de Deus aquilo que você está precisando e ore sobre aquilo que a palavra de Deus fala ao teu coração. Busca o teu discipulador, busca o teu líder de life, busca aqueles que são próximos de você e com certeza você vai ser muito bem orientado numa vida de oração. É algo tremendo, poderoso da parte de Deus, tem à nossa disposição, queridos. Nós vemos, por exemplo, Jó, ele também experimentou isso. No capítulo 13, versículo 15, diz assim, ainda que Deus me mate, Ele é a minha única esperança. Apresentarei a Ele todas as minhas causas. Olha que coração, perdeu tudo que tinha. O Senhor permitiu que os seus bens, a sua saúde fosse tocada. Perdeu todos os seus filhos, perdeu a sua esposa. Era o homem mais rico de todo o Oriente.
um grande criador de gado, de ovelhas, e ele ficou sem nada, não tinha onde morar. E olha a resposta que ele dá: ainda que Deus me mate, Ele é a minha única esperança. Apresentarei a Ele a minha causa. Olha que coisa tremenda. Queridos, a tua causa tem que estar na mão de Deus. A tua necessidade tem que estar na mão de Deus. Porque a palavra do Senhor diz assim para nós, lá em 2 João, capítulo 2, diz assim que o Senhor é o nosso advogado diante do Pai. Mas eu declaro para você que Ele não é só o advogado, Ele é o nosso juiz. Mas Ele não é somente juiz, Ele é a própria justiça nossa. E é nele que nós temos que nos basear, é nele que nós temos que colocar a nossa esperança, é nele que nós temos que descansar todos os dias da nossa vida, queridos. Porque dele, para ele, são todas as coisas. Dele são todas as coisas. Jeremias 29:12 diz assim: então vocês clamarão a mim, virão a orar a mim, e eu os ouvirei. Aleluia. O que mais que nós queremos? Então você percebeu que o suposto silêncio de Deus, que a não manifestação de Deus segundo as nossas necessidades, não é Deus propriamente dito que tem deixado de cumprir com a sua palavra, mas é nós, eu e você, que deixamos de buscar ao Senhor? Preste atenção, queridos. Preste atenção. E hoje nós temos pessoas à nossa disposição. Eu tenho sobre mim meus líderes preciosos, que todas as vezes que eu preciso dele, eu abro meu coração com eles, e eles me abençoam. Então por que você vive em escassez? Nessa possibilidade de Deus não estar te ouvindo, que Deus silenciou com você. Nós precisamos de rever todos os nossos conceitos na presença do nosso Deus. Então não abandone a sua confiança em Deus. Não deixe que a sua confiança seja abalada em Deus. O versículo 5 diz assim: eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Olha que tópico precioso, queridos. Não é? Eu não posso, de forma alguma, abandonar a minha confiança em Deus. Posso abandonar a confiança nas pessoas, de repente. No meu salário que eu recebo no final do mês, quantos ficam esperando? Ai, não vejo a hora de pegar. Muitos de nós temos pego e nem chega a cair na nossa mão, na verdade. Pega de manhã, na hora do almoço já não existe mais. Como é que você vai confiar em algo que não fica pouco tempo na sua mão? A sua confiança, meu irmão, tem que estar somente em Deus. É dele e para ele que são todas as coisas, inclusive você, a sua casa, a sua família, o seu cônjuge, os seus filhos, as suas enfermidades que vêm sobre você. Nós dependemos de confiar no Senhor para sermos curados. As lutas que vêm sobre a tua vida, devemos confiar em Deus para sermos livres dela. E ponto final. Hebreus 10, 35, 36, 37 diz assim: vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, receba o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Olha só que coisa tremenda, amados. Preste atenção nisso. Queridos, hoje nós recebemos uma carga sobre a nossa mente, diariamente. Nós recebemos tantas influências negativas e ruins, em todos os aspectos, em todas as áreas, para nos desestruturar, para apagar o brilho da palavra de Deus, para apagar o brilho da sua confiança no Senhor. Preste atenção. Olha só, Deus prometeu que Jesus viria, e Ele veio. Jesus, quando aqui ensinando o Evangelho do Reino, Ele diz assim: olha, eu vou morrer por amor a vocês. E Ele morreu por amor a cada um de nós, abriu a porta para que eu e você pudéssemos chegar diante do trono de Deus. Lembra? Do céu, do véu do templo rasgou de alto a baixo, o Santo dos Santos foi aberto para que eu e você pudéssemos adentrar no Santo dos Santos, por causa da sua morte redentora naquela cruz. Antes de morrer, Ele disse: olha, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar no terceiro dia. Aleluia. E Ele ressuscitou no terceiro dia. Presta atenção, Deus prometeu, Ele veio. Ele prometeu, morreu. Ele prometeu, ressuscitou. Aí Ele disse: eu vou voltar. Esse texto está dizendo: e Ele voltará.
Ele vai voltar para buscar aqueles que confiam no Senhor, para aqueles que vivem na esperança, para aqueles que não olham para a situação e acham que Deus está em silêncio, para aquele que realmente tem seu coração focado nele. Ele vai voltar, queridos. Ele prometeu por 3 situações das mais difíceis, principalmente a segunda, da sua morte. Ele esteve desnudo, pendurado numa cruz, por causa de mim e de você. Olha só que interessante. E ele prometeu e cumpriu. E ele vai cumprir. Ele vai cumprir e vai voltar para arrebatar a igreja. Por isso, igreja, nós não podemos brincar de ser crente. Nós não podemos brincar de orar ao Senhor. Nós não podemos brincar de ter confiança no Senhor. Nós precisamos de orar de verdade. Nós precisamos de ter confiança de verdade. Porque você não vai viver aqui para o resto da eternidade dos seus dias. Ou você vai passar pela morte ou você vai subir para o arrebatamento. Mas isso tem que ser poderoso em Cristo Jesus. Porque Deus não está em silêncio. Ele está provando a vossa fé. Ele está te forjando, Ele está te preparando para realmente subir e morar com Ele. Então, queridos, isso é muito forte, é muito importante nós termos essa convicção no Senhor e vivermos intensamente a sua vontade. A terceira atitude que nós precisamos de ter: agradeça a Deus por aquilo que Ele já fez em sua vida. Sabe, querido, nós queremos todos os dias bênção de Deus todos os dias. Nós oramos por isso. As mensagens do WhatsApp, dos grupos de WhatsApp, é essa: que Deus nos abençoe teu dia. Eu quero muito que Deus me abençoe hoje. É normal isso. Mas o foco principal, queridos, é nós sermos gratos a Deus. Independente deles nos abençoar ou não, independente dele abrir portas em nosso favor ou não, Ele continua sendo Deus sobre a tua vida. Ele continua sendo Deus sobre a cidade de Macatuba. Ele continua sendo Deus sobre o estado de São Paulo. Ele continua sendo Deus sobre o Brasil. Ele continua sendo Deus sobre o globo e cada habitante da face da terra. Continua sendo Deus. Independente do seu coração, independente de você confiar nele ou não, Ele permanece sendo Deus. Por isso, a minha atitude é de agradecer Ele por aquilo que Ele tem me dado. Hoje de manhãzinha, levantando da cama, lembrei desse tópico, dessa palavra. A primeira coisa que meus lábios foram fazer: agradecer o Senhor por acordar o tico-teco, entrar no lugar dele e começar a raciocinar e fazer uma leitura do que é seu dia de hoje. Sabe? Coração normal, respirando normal. Foi um momento tão intenso de gratidão a Deus. Eu não merecia isso, queridos. Eu merecia nessa noite passada ter apagado, né? E quem sabe já ter sido enterrado uma hora dessa. Mas o Senhor permitiu que eu me levantasse. O Senhor permitiu que nós viéssemos aqui de manhã com um grupo de irmãos e cultuasse o nome dele aqui. O Senhor permitiu que nessa noite eu estivesse aqui olhando para você e ministrando essa palavra no teu coração. Porque você é precioso, você é amado de Deus. Ele quer que você tenha um coração agradecido a Ele em cada momento, sabe? Por aquilo que Ele já fez na sua vida. Eu tenho certeza que se nós darmos oportunidade para você, você vai testemunhar de tantas coisas que você já recebeu de Deus. Em situações que você vai olhar e dizer: meu Deus, como é que isso veio para minha mão? Como é que isso foi possível para mim? Como é que isso foi me dado dessa forma? Eu não merecia isso. Ou seja, eu não merecia estar vivo. Querido, isso é muito forte. O versículo 6 diz assim: quero cantar ao Senhor pelo bem de me ter feito. Olha só que coisa linda. Quantas e quantas vezes, quantos outros, quantas pessoas que viveram alguns minutos tão somente, quantas pessoas que viveram e vegetam sobre uma cama, que não têm liberdade para se locomover, quantas outras pessoas nasceu e morreu, quantas pessoas muito novo morreu e partiu para a eternidade. E nós estamos aqui, querido. E nós estamos aqui para testificar a grandeza desse Deus que nós estamos ouvindo por esse cântico. Um Deus que nos ama tanto, um amor incondicional que nós não conseguimos entender. Então, queridos, a gratidão é um dos grandes segredos para quebrar com o silêncio de Deus, se é que Ele tem silenciado. A gratidão é um meio de nós tocarmos o coração de Deus e Ele se sentir amado por mim e por você.
A nossa gratidão é uma forma de nós reconhecermos a soberania dele. A nossa gratidão é reconhecermos que de fato e verdade ele tem o domínio da sua e da minha vida. Isso tem que acontecer todos os dias. Então, queridos, em nome de Jesus, troque o questionamento por louvor. Troque o questionamento por adoração ao Senhor, por procurar enxergar, observar. Não é? Quando nós amamos uma pessoa, quando nós gostamos de uma pessoa e queremos ela bem, nós procuramos ver a melhor maneira de nós agradarmos aquela pessoa. Com Deus é a mesma forma. Ele é uma pessoa. Deus Pai é uma pessoa. Deus Filho é uma pessoa. O Deus Espírito Santo é uma pessoa. São três pessoas que ficam olhando para mim e para você e aguardando o momento que nossos corações estão dispostos a adorá-lo, a exaltá-lo com toda a nossa força, com todo o nosso coração. Então, queridos, se nós amamos pessoas que estão do nosso lado, que são palpáveis, que eu posso pegar, tocar nela, imagine Deus, que é o meu Deus, que é o meu Pai, que é o meu Senhor. Diante disso, qual deve ser a minha postura? Eu procurar agradar o Senhor em todos os momentos da minha vida. Porque se eu estou aqui, eu devo a minha vida a Ele. Preste atenção, queridos. Qual deve ser a nossa atitude? Não ficar beiçudo. Deus não me ouve mais. Tanta reclamação, lamúria. Para com isso, querido. Para com isso. É uma dádiva de Deus. Nós podemos estar aqui, reconhecendo a grandeza, o domínio dele sobre as nossas vidas. É uma dádiva de Deus isso, querido. E não tem por onde nós analisarmos de uma outra forma. Então a graça de Deus, a misericórdia de Deus nos alcançou. Quando nós somos gratos ao nosso Deus, os seus olhos, os nossos olhos se abrem e conseguimos ver as bênçãos que nós já possuímos. Vamos ser gratos a Ele por aquilo que Ele já tem nos dado. E Ele nos fortalece para vencermos as batalhas que se levantam diariamente diante de nós. Quantas batalhas! Se nós pararmos aqui, vamos dar uma oportunidade para cada um de vocês. Escuta, qual é a batalha que você teve hoje? Você vai me falar, pastor, hoje eu tive esta batalha na minha vida. Eu tenho certeza que todos nós temos batalha. Mas quando nós olhamos para o autor e consumador da fé, as nossas batalhas se tornam um simples fiozinho de cabelo no chão, diante dos nossos olhos. Porque o Senhor nos fortalece em cada necessidade que nós poderemos ter. Então, queridos, é bem verdade que às vezes parece que Deus está em silêncio, mas Ele nunca está ausente. Quando o suposto silêncio de Deus, preste atenção nisso, quando o suposto silêncio de Deus bater na tua porta, bater na tua vida, na tua casa, saiba de uma coisa, é um momento em que Ele está tentando forjar o teu coração, a tua vida com aquela situação, porque nunca Ele está ausente. Olha o que Ele disse para mim e para você, lá em Mateus 28:20, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele está aí com você, meu irmão. Ele está aí com você, minha irmã. Aonde você está, Ele está. Então, se você não está ouvindo, se você não consegue a resposta dEle, Ele não está ausente da tua vida. Ele é aquele que te ama tanto, que te traz estratégias, traz discernimento, e te dá a capacidade para você desenvolver situações das mais absurdas. E você faz lá com maestria, como se você fosse alguém que criou aquilo que você tem nas mãos. Porque Ele te ama e está com você todos os dias. Jamais Ele se ausenta do cuidado com a tua vida. Ele jamais se ausenta do tempo que você está aqui sobre a face da terra. Ele cuida de você como alguém que cuida dos seus próprios olhos. Isso é fantástico, querido. Isso é fantástico na presença de Deus. Então, você está passando pelo silêncio de Deus? Não pare de orar. Não abandone a sua confiança nele. Agradeça-o pelo fato de que ele já fez em sua vida. Assim como Davi disse para nós, você também vai poder dizer, lá no Salmo 40 diz assim, versículo 1, coloquei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu grito de socorro. Deus está sempre presente. Ele não
fica em silêncio. É só você buscar nele. O silêncio de Deus, o suposto silêncio de Deus, é para te ensinar a ser íntimo dele, a viver na dependência dele, e não segundo os conceitos do vosso coração. Então, queridos, não se afaste de Deus, porque Ele é fiel. Ele prometeu que viria, Ele veio. Ele prometeu que ia morrer naquela cruz, morreu naquela cruz por mim e por você. Ele disse: ao terceiro dia eu vou ressurgir dos mortos. Ele ressuscitou dos mortos. E a grande promessa está agora no arrebatamento da igreja. Nós estamos aguardando esse grande acontecimento. Ele disse que vai voltar para buscar a sua igreja. Se ele falou 3 vezes, cumpriu. A quarta é fatal. Não vai ter como ele deixar para lá. Então, em nome de Jesus, a tua confiança, queridos, deve estar no Senhor, mesmo que aparentemente Ele silenciou com a tua vida. Eu tenho visto na minha vida que no suposto silêncio de Deus para comigo, é tempo de eu buscar a Ele e ver as áreas aonde eu estou patinando, aonde eu estou tendo dificuldade. E nessas áreas eu tenho sido tão vencedor, porque Ele é comigo em cada caminho que eu tenho andado. Por isso, em nome de Jesus, não se afaste desse Deus que está falando dessa forma ao teu coração, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé nessa hora, na presença do nosso Deus? Aleluia. Aleluia. Feche os teus olhos. Dá um pouquinho, aumenta mais um pouquinho da música para nós, fazendo um favor. Olha só o que essa música está dizendo ao teu coração. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Então cante que Ele é fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, cantarei da bondade de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, o Senhor está aqui. Ele conhece a tua estrutura. E Ele se lembra que você é pó. E nessa condição de pó, nós somos tão carentes dEle. Somos carentes dEle, querido. E sabe, essa semana eu vi uma reportagem tão linda. Eu vi um documentário da Antártida, na época da procriação dos pinguins. Você via centenas de milhares de pinguins que saía da praia e ia para o mar alto buscar comida para os seus filhinhos que estavam na praia. E aquele monte de pinguins, você olhava para aquela praia, aquela infinidade, aonde os seus olhos alcançavam. Uma quantidade enorme de filhotes de pinguins. Os pais iam para mar alto e voltavam com alimento no seu bico para os seus filhotes. Olhando para aquela reportagem, você via que o repórter ele precisava de abrir o espaço com o pé para ele andar no meio daqueles filhotes. Ele abriu o espaço com os pés para poder caminhar de tantos quantos eram, milhares de milhares de milhares. E eles colocaram uma marca no pé de um dos pinguinzinhos, dos filhotes, e colocaram uma marca também no pezinho do papai pinguim. E misturou aquele filhote com todos os demais. E o pai foi para mar alto, voltou com a comida para o seu filho. E ele andando naquela infinidade, naquela quantidade tão grande de pinguins, filhote, ele foi lá exatamente onde estava o seu
filho e tratou daquele filhinho, porque era o filho dele. Sabe, querido, entre tantas vozes, entre tantos que clamam ao Senhor, entre tantos que buscam o Senhor, mesmo em momento aparente de silêncio de Deus, quando você abre a tua boca, meu irmão, quando você clama ao Senhor, a igreja do Senhor Jesus hoje ela é numerosa sobre a face da terra. Em todos os cantos da terra nós temos visto um grande povo que se levantando, que vai morar nos céus. Aleluia. E sabe, amados, quando você abre a tua voz, a tua boca e fala com o Senhor, quando você clama a Ele, quando você chora na presença dEle, quando você grita por socorro, entre uma grande multidão, Ele identifica a sua voz, Ele ouve a sua voz, Ele te conhece, Ele sabe quem você é, Ele sabe da tua necessidade, e Ele vem correndo e te socorre, e te alimenta, e sacia a tua sede, e traz para a tua vida aquilo que você tem buscado. Mas o Senhor tem olhado, e muitas vezes nós não temos clamado, muitas vezes nós não temos tido confiança, muitas vezes nós não temos louvor, nós não temos gratidão a Ele. Por isso, nessa noite, nesse momento de culto e adoração, o Senhor está te chamando para clamar a Ele, para buscar a Ele. Fale para Ele do teu socorro, grite a Ele pedindo ao Senhor: Senhor, eu estou precisando disso, Senhor. Parece que nesta área o Senhor se silenciou, parece que nessa área o Senhor não me responde mais. Aproveita essa oportunidade, aproveita essa palavra, aproveita esse cântico de exaltação ao Senhor, e abra o teu coração e fale com Ele. Conte a Ele as suas necessidades, fale para Ele o que você espera dEle. Ele está aqui para te ouvir, porque onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei no meio. Ele está aqui com você, Ele quer ouvir a tua voz. Se você não abrir a tua boca e colocar a tua voz diante dEle, como é que Ele vai saber, meu irmão? Com que autoridade que Ele vai te socorrer? Por isso, em nome de Jesus, fale a Ele, clame a Ele nesse momento, declare a Ele a sua necessidade dEle, fale com Ele, declare a Ele que você é grato por Ele ter dado mais um dia de vida. Fale a Ele que você está alegre diante dEle por essa oportunidade, por estar ouvindo essa palavra. Fale a Ele que você é grato a Ele porque Ele veio, Ele morreu, ressuscitou e vai te arrebatar, meu irmão. É motivo de gratidão, é motivo de exaltação. Só isso nos basta, só isso já bastava para mim e para você. Por isso, em nome de Jesus, fale a Ele. Ele quer ouvir a tua voz, Ele quer ouvir a tua voz. Ele quer ouvir a tua voz, Ele quer ouvir você falando, Ele quer ouvir você declarando a sua necessidade. Entre dezenas de vidas que estão aqui, Ele te conhece, Ele sabe quem você é. Por isso, em nome de Jesus, Pai querido, nós colocamos as nossas vidas diante de Ti. Eu coloco a minha vida diante do Senhor, eu coloco a minha família diante de Ti, eu coloco, ó Deus, a minha esposa diante do Senhor, coloco meus filhos diante do Senhor, coloco meus netos diante de Ti, ó Deus, as minhas noras, meu genro, Senhor, eu coloco diante do Senhor, cada um deles. Coloco a minha sogra, ó Deus, a dona Miriam, que é minha mamãe, que está aqui, Senhor, nessa noite, nesse culto. Eu coloco a minha casa diante do Senhor, coloco as minhas necessidades diante do Senhor, eu coloco as minhas limitações, a minha pequenez diante de Ti, a minha falta de fé, muitas vezes eu coloco diante do Senhor, e declaro que o Senhor é soberano na minha casa. Declaro que o Senhor é soberano sobre a minha família. Declaro que o Senhor é soberano sobre todas as minhas situações, das quais eu entrego ao Senhor e descanso em Ti, porque o Senhor é o meu Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Louvado seja o Teu santo nome. Engrandecido seja o nome do Senhor, por essas verdades, por esses valores que o Senhor tem me concedido. Em nome de Jesus. Querido, se você deseja, de repente você está aqui, eu não ouvi você orar. Mas não é eu que preciso de ouvir, não, é Deus. Sabe? Eu não ouvi você orar. Mas se você tem dificuldade de orar, você tem dificuldade de se expressar diante de Deus, não há motivo, porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai. Nós falamos com o nosso cônjuge, nós falamos com nossos filhos, os filhos falam conosco, sabe?
se você tem dificuldade de falar com Deus. Eu quero chamar aqui à frente os nossos irmãos, os nossos líderes de rede, líder de life. Você que já tem a graça, a virtude do Senhor sobre você, batismo com o Espírito Santo. Você que já tem virtude na tua vida, eu convido você para que venha aqui à frente. E se você precisa de receber uma oração, eu desafio você a vir aqui na frente, dar um passo na presença de Deus, para que essa dimensão do qual você ouviu, se Deus tem silenciado com você, vem aqui que nós queremos orar com você. Se você quer reconciliar com o Senhor Jesus nessa noite, porque Ele vem vindo, Ele já está aqui para arrebatar a igreja, e você está desviado, você está longe, você está afastado do Senhor, você não consegue força para voltar, Ele está aqui. Eu quero convidar a você, desafio a você para vir aqui receber oração nessa dimensão. Se você ainda não recebeu Jesus Cristo como teu Senhor, esse Senhor que está falando ao teu coração nessa noite, por esse cântico e por esta palavra, Ele está aqui e quer adentrar a sua vida e dar um novo sentido para a tua caminhada. Mas em nome de Jesus, não deixe de orar, não deixe de confiar no Senhor, não deixe de estar vivendo para Ele com agradecimento, com exaltação, o nome do Senhor sobre a tua vida. Em nome de Jesus, convido os irmãos para que venham aqui, para nos ajudem a orar com os amados. E você que precisa de oração, você que não consegue orar, que parece que a sua oração não passa do teto, a tua oração não chega diante de Deus, vem aqui, nós queremos orar com você. E o Senhor vai trazer paz para o teu coração, porque a palavra já foi ministrada sobre nós nessa noite, em nome de Jesus. Venham e sejam abençoados por uma semana cheia de graça e de virtude. Você que não precisa, que você está em paz com Deus, eu declaro a bênção do Deus eterno, a bênção do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo sobre a tua vida. Você tem liberdade se você quiser ir. Se você quiser ficar, você pode ficar. Mas eu te abençoo por uma semana cheia de graça, cheia de virtude, debaixo do poder de Deus, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome.